A compra de aeronaves comerciais é um dos negócios mais importantes, complexos e menos visíveis da economia global. Uma companhia aérea não entra simplesmente em uma loja, escolhe um modelo e emite um cheque. A decisão envolve previsões de passageiros, preços do combustível, rotas futuras, custos de manutenção, disponibilidade de pilotos, acesso a crédito, regulamentações ambientais, reputação do fabricante e até mesmo geopolítica. O processo geralmente começa em um escritório de planejamento de frota, onde uma pergunta aparentemente simples é considerada: de qual aeronave a empresa precisará daqui a 5, 10 ou 15 anos? A resposta depende de variáveis que estão em constante mudança. Se uma região cresce, mais assentos são necessários. Se os preços do combustível sobem, aeronaves mais antigas se tornam caras. Se novas rotas de longa distância surgem, aeronaves com maior alcance são necessárias. Se os aeroportos ficam congestionados, operar aeronaves maiores se torna vantajoso. Se a demanda enfraquece, uma frota excessivamente ambiciosa pode se tornar uma armadilha. A primeira análise é operacional. A companhia aérea compara sua rede atual com a rede que deseja construir. Uma aeronave de fuselagem estreita, como as da família Airbus A320 ou Boeing 737, é adequada para rotas de curta e média distância, com alta frequência e custos relativamente controlados. Uma aeronave de fuselagem larga, como um Airbus A350, um Boeing 787 ou um Boeing 777X, se justifica quando a empresa precisa cruzar oceanos, transportar mais carga ou conectar importantes centros internacionais. A decisão depende não apenas da distância, densidade de passageiros, preço médio da passagem, capacidade de carga, condições meteorológicas do aeroporto, altitude da pista e restrições de ruído também são importantes. A segunda camada é econômica. Uma aeronave moderna promete menor consumo de combustível, menos manutenção e maior confiabilidade, mas também exige um investimento enorme. A companhia aérea calcula o custo por assento, o custo por hora de voo e o custo total de propriedade. Em uma rota curta, uma aeronave superdimensionada pode voar com assentos vazios e comprometer a lucratividade. Em rotas de longa distância, uma aeronave com tamanho insuficiente pode perder clientes e receita para concorrentes mais bem equipados. A terceira camada é técnica. Cada novo modelo introduz complexidade. Pilotos precisam ser treinados. Mecânicos precisam ser certificados. Peças de reposição precisam ser estocadas. Simuladores precisam ser alugados ou comprados. Tripulações precisam se adaptar a novos cockpits, novos procedimentos e novos sistemas. É por isso que muitas companhias aéreas preferem famílias de aeronaves comuns. Manter uma frota homogênea permite a troca de pilotos, simplifica a manutenção e oferece melhores contratos de suporte. Uma aeronave não é avaliada como uma máquina isolada, mas como parte de um ecossistema. A quarta camada é estratégica. Comprar aeronaves significa reservar slots nas linhas de produção da Airbus, Boeing, Embraer ou ATR. Em ciclos de alta demanda, garantir entregas antecipadas pode ser tão importante quanto conseguir um bom preço. Uma companhia aérea que espera demais pode descobrir que os próximos slots disponíveis só estarão disponíveis daqui a 7 ou 8 anos. Esse atraso muda toda a estratégia. Uma rota que parecia lucrativa em 2028 pode já estar ocupada por um concorrente em 2031. O mistério desse negócio reside na lacuna entre o anúncio público e a decisão efetiva. Quando uma companhia aérea anuncia que comprará 50 aeronaves, o mercado geralmente interpreta o pedido como um sinal de expansão. Mas, internamente, pode significar muitas coisas. Pode ser a substituição de aeronaves mais antigas. Pode ser uma medida defensiva para garantir slots de produção. Pode ser uma forma de pressionar outro fabricante. Pode ser uma manobra financeira para melhorar as condições de leasing. Pode até ser um pedido de propriedade flexível, com opções que nunca serão exercidas. O mercado de grandes aeronaves comerciais é dominado por dois nomes: Airbus e Boeing. Essa concentração transforma cada grande encomenda em uma batalha industrial. Para uma companhia aérea, escolher entre as duas não se resume a comparar máquinas. Trata-se de escolher um relacionamento de décadas com um fabricante, seus motores, seu suporte técnico, suas atualizações, seus atrasos e seus riscos. Airbus e Boeing competem com famílias de produtos sobrepostas. O Airbus A320 neo compete com o Boeing 737 MAX. O Airbus A321 neo, especialmente em suas versões de longo alcance, ocupa um nicho valioso entre as aeronaves de corredor único capazes de operar longas rotas a um custo menor.
O Boeing 787 compete com o Airbus A350 em rotas internacionais de longa distância, embora cada modelo tenha variantes com capacidades diferentes. O Boeing 777X visa atender o segmento de alta capacidade e longa distância, enquanto a Airbus se concentra em eficiência e flexibilidade com o A350. A competição não termina com os números de desempenho anunciados. Os fabricantes vendem promessas de consumo de combustível, confiabilidade, disponibilidade e valor residual. Uma aeronave que consome menos combustível pode economizar milhões ao longo de sua vida útil. Uma aeronave com menos tempo de inatividade gera mais horas de voo e mais receita. Uma aeronave com alto valor de revenda reduz o risco financeiro. No papel, pequenas diferenças percentuais se tornam cifras enormes quando multiplicadas por centenas de voos, milhares de horas e 20 anos de operação. Os fabricantes não negociam sozinhos. Em torno de cada aeronave aparecem fabricantes de motores, fornecedores de aviônicos, empresas que produzem interiores, sistemas de entretenimento, assentos, cozinhas, banheiros, trem de pouso e componentes estruturais. Em alguns modelos, a companhia aérea pode escolher entre motores de diferentes fabricantes. Essa escolha abre outra negociação paralela. Um motor pode ser mais eficiente, outro pode ter um histórico de manutenção melhor, outro pode oferecer melhores garantias ou disponibilidade de peças de reposição. Na aviação, a aeronave é a plataforma. O motor é uma parte central do custo real. Grandes companhias aéreas exploram essa competição. Uma empresa que opera Airbus pode negociar com a Boeing para obter vantagem no mercado. Uma empresa historicamente ligada à Boeing pode avaliar a Airbus para melhorar seus descontos. Às vezes, a verdadeira intenção não é trocar de fabricante, mas sim melhorar a oferta do fornecedor atual. Em outros casos, a troca de fato ocorre e reconfigura toda a frota por décadas. Os fabricantes também consideram o valor simbólico de certos clientes. Uma companhia aérea de prestígio, uma empresa em rápido crescimento ou uma companhia aérea localizada em uma região estratégica pode receber condições atraentes porque seu pedido serve como vitrine. Se uma empresa influente adota um novo modelo, outras podem interpretá-lo como um sinal de confiança. No lançamento de uma aeronave, os primeiros clientes têm um peso enorme. Seus pedidos ajudam a validar o programa, atrair financiamento e convencer o mercado. A geopolítica adiciona outra dimensão. A Airbus representa uma vasta arquitetura industrial europeia, com fábricas, fornecedores e empregos espalhados por diversos países. A Boeing representa uma peça central do complexo industrial americano. Quando uma companhia aérea estatal ou de bandeira negocia uma frota, o contrato pode se cruzar com acordos diplomáticos, relações comerciais e financiamento público. Em alguns países, a compra de aeronaves não é apenas uma decisão de negócios, também pode ser um sinal político. No entanto, o domínio da Airbus e da Boeing não elimina outros concorrentes. A Embraer tem um papel importante em aeronaves regionais e de menor capacidade, especialmente para rotas onde uma aeronave grande seria ineficiente. A ATR domina o mercado de turbohélices regionais, úteis para rotas curtas e aeroportos secundários. A China está desenvolvendo sua própria indústria com o Comac C919, uma aeronave estratégica destinada a reduzir a dependência externa. A Rússia também tem tentado manter seus próprios programas, embora as sanções e as dificuldades na obtenção de certificação internacional limitem seu alcance global. A batalha entre fabricantes é lenta, custosa e brutal. Projetar uma nova aeronave pode custar dezenas de bilhões de dólares. Um programa fracassado pode se arrastar por anos. Um atraso na certificação pode congelar as entregas. Um problema de segurança pode destruir a confiança. É por isso que os fabricantes preferem evoluir plataformas existentes em vez de criar aeronaves totalmente novas. A aviação comercial moderna avança por meio de inovações cumulativas, novos motores, asas aprimoradas, materiais compósitos, softwares mais avançados, cabines otimizadas e sistemas de manutenção preditiva. Para a companhia aérea, essa batalha oferece tanto oportunidades quanto perigos. Um novo modelo pode proporcionar uma vantagem competitiva, mas também riscos técnicos. Um modelo consolidado pode ser mais confiável, mas menos eficiente. Comprar cedo pode garantir bons preços. Comprar tarde pode permitir aprender com os erros dos outros. A decisão se assemelha menos a uma compra convencional e mais a uma aposta calculada em uma guerra industrial de longo prazo. Mas, ao mesmo tempo, os preços de tabela para aeronaves comerciais sempre tiveram um toque de teatralidade. Durante anos, os fabricantes publicaram valores indicativos que permitiam estimar o tamanho aparente de um contrato. Uma encomenda de 100 aeronaves podia ser anunciada como um negócio de dezenas de bilhões de dólares. Mas, na prática, quase nenhuma companhia aérea pagava o preço total.
os descontos podiam ser enormes, especialmente para grandes encomendas, lançamentos de modelos, campanhas estratégicas ou negociações em que o fabricante precisava ganhar cota de mercado. O verdadeiro preço de uma aeronave é um dos segredos mais bem guardados da indústria. Duas companhias aéreas podem comprar o mesmo modelo e pagar valores muito diferentes. A diferença depende do tamanho do pedido, do cronograma de entrega, do relacionamento prévio com o fabricante, da concorrência entre as empresas, da configuração interna, dos motores escolhidos, dos serviços incluídos, das garantias, das peças de reposição, do treinamento e das penalidades por atraso. A aeronave básica é apenas o ponto de partida. Uma aeronave comercial é configurada quase como um equipamento feito sob medida. A companhia aérea decide quantos assentos instalar, o espaçamento entre as fileiras, a configuração da classe executiva, as cozinhas, o número de banheiros, o sistema de entretenimento, a conectividade e o projeto de iluminação. Cada escolha afeta o peso, a manutenção, a experiência do passageiro e o custo final. O mesmo modelo pode ser transformado em uma aeronave de alta densidade para voos de baixo custo ou em uma cabine premium para rotas internacionais. O contrato pode incluir pacotes de manutenção, peças de reposição iniciais, treinamento de pilotos, simuladores, suporte técnico, software, ferramentas especiais e assistência de embarque. Também pode incluir garantias de desempenho. Se a aeronave consumir mais combustível do que o prometido ou apresentar problemas de disponibilidade, a companhia aérea pode solicitar indenização. Essas cláusulas são especialmente importantes em novos programas, pois o risco de falhas iniciais é maior. O processo de negociação é normalmente dividido em várias fases. Primeiro, é emitida uma solicitação de informações RFI, na qual a companhia aérea comunica suas necessidades gerais. Em seguida, é feita uma solicitação de propostas RFP mais formal. Os fabricantes respondem com ofertas técnicas e comerciais. Depois, vem a etapa de análise interna, comparações financeiras e rodadas de negociação. As equipes jurídicas revisam as cláusulas. Os bancos avaliam as opções de financiamento. Os fabricantes ajustam preços, prazos de entrega e condições. Finalmente, se o acordo for bem-sucedido, um contrato ou acordo preliminar é assinado e pode ser divulgado publicamente. A opacidade de preços permite que todas as partes protejam seus interesses. O fabricante evita revelar a extensão de qualquer desconto. A companhia aérea evita mostrar aos concorrentes sua verdadeira estrutura de custos. Bancos e locadoras protegem seus modelos de avaliação. O mercado, por sua vez, vê apenas valores aproximados. Quando um comunicado à imprensa menciona o preço de tabela, o valor geralmente é mais uma referência simbólica do que um valor real de fatura. Descontos não significam necessariamente que o fabricante perde dinheiro. Um grande pedido pode permitir economias de escala, preencher linhas de produção e garantir receita futura com suporte, peças de reposição e serviços. Além disso, vender uma aeronave com uma margem menor pode abrir caminho para futuras compras. Na aviação, o valor de um cliente é medido ao longo de décadas. Uma companhia aérea que compra 20 aeronaves hoje pode comprar outras 80 mais tarde, ou recomendar a plataforma a uma subsidiária, aliança ou empresa parceira. Existem também vantagens e desvantagens ocultas. O fabricante pode oferecer melhores condições de entrega, recompra de aeronaves usadas, apoio financeiro, créditos para treinamento ou descontos em pedidos futuros. Às vezes, a negociação reduz não apenas o preço da aeronave, mas também o custo total de sua entrada em operação. Para uma companhia aérea, receber suporte técnico intensivo durante os primeiros meses pode representar descontos de vários milhões de dólares. A compra também não termina com a assinatura do contrato. Ele estipula pagamentos progressivos. Geralmente, há depósitos iniciais e pagamentos antecipados. À medida que a aeronave avança na produção, a companhia aérea ou a instituição financeira realiza desembolsos. O pagamento final vence próximo à data de entrega. Essa estrutura reduz o risco do fabricante e exige que a companhia aérea invista capital antes de operar a aeronave. O preço final também depende do tempo. Uma aeronave encomendada hoje pode não ser entregue por vários anos. Durante esse período, a inflação, as taxas de juros, as taxas de câmbio e os custos dos materiais variam. Os contratos incluem fórmulas de reajuste que ajustam o preço de acordo com índices previamente acordados. Portanto, um valor anunciado inicialmente pode não representar o custo final exato. Muitas companhias aéreas não possuem todas as aeronaves que operam. Uma grande parte da frota global pertence a empresas de leasing, empresas financeiras especializadas que compram aeronaves e as arrendam para as operadoras. Esse modelo transformou a aviação moderna porque permitiu o crescimento sem imobilizar tanto capital próprio.
O leasing funciona de maneira aparentemente simples. Uma empresa de leasing compra a aeronave e a entrega a uma companhia aérea por um período acordado, que pode durar vários anos. A companhia aérea paga um aluguel mensal e opera a aeronave como parte de sua frota. Ao final do contrato, ela devolve a aeronave, renova o contrato ou negocia outra solução. Mas por trás dessa estrutura existe um sistema financeiro complexo, repleto de avaliações, garantias, reservas para manutenção e condições de devolução. Para uma companhia aérea, o leasing pode ser mais flexível do que a compra. Se a demanda cair, é menos prejudicial devolver a aeronave ao final do contrato do que vender seus próprios ativos em um mercado em baixa. Se a empresa estiver crescendo rapidamente, o leasing permite que ela aumente a capacidade sem esperar por encomendas diretas do fabricante. Se for necessário testar uma rota, a empresa pode operar com um compromisso de menor prazo. Se sua situação financeira for precária, o leasing de uma aeronave pode ser mais viável do que o financiamento da compra integral. Para as empresas de leasing, o negócio consiste em gerenciar riscos e valor residual. Elas compram aeronaves populares com alta demanda global porque podem facilmente alugá-las novamente caso uma companhia aérea falhe ou rescinda o contrato. Um Airbus A320, Neo ou um Boeing 737 MAX tem mercado em muitos países. Um modelo raro, com poucos operadores, pode ser mais difícil de alugar. É por isso que as empresas de leasing influenciam o sucesso dos programas de aeronaves. Se elas confiam em um modelo, compram grandes quantidades e ajudam a expandir seu alcance. Se hesitam, o fabricante perde uma importante fonte de demanda. Há também a operação de venda e arrendamento sale and leaseback, comum no setor. A companhia aérea encomenda ou recebe uma aeronave, vende-a imediatamente para uma empresa de leasing e, em seguida, a aluga de volta. Isso proporciona liquidez, melhora seu balanço patrimonial e permite que ela mantenha a aeronave. Na prática, transforma um ativo caro em uma obrigação de pagamento distribuída ao longo do tempo. Durante crises, esse mecanismo pode ser vital para liberar caixa. Mas o leasing não é gratuito nem simples. Os contratos exigem a manutenção da aeronave em condições específicas. Ao devolvê-la, a companhia aérea deve atender a rigorosos padrões técnicos. Se os motores, o trem de pouso ou os principais componentes estiverem próximos de uma revisão geral, podem ser devidas indenizações. As empresas de leasing protegem o valor do ativo por meio de reservas para manutenção, inspeções regulares e cláusulas detalhadas. Uma aeronave devolvida em más condições pode gerar disputas milionárias. O leasing também pode se tornar mais caro quando há escassez de aeronaves. Se a Airbus e a Boeing atrasarem as entregas, as companhias aéreas precisam manter a capacidade e competir por aeronaves disponíveis. Essa pressão eleva os preços dos leasing e os valores de mercado. Nesses momentos, uma aeronave usada pode se tornar mais valiosa do que o previsto. A escassez torna as empresas de leasing agentes poderosos, pois controlam ativos que muitas companhias aéreas precisam imediatamente. A decisão entre comprar e arrendar depende do perfil de cada empresa. Uma companhia aérea grande, lucrativa e estável pode preferir comprar parte de sua frota para capturar valor a longo prazo. Uma companhia aérea jovem ou em expansão pode preferir o leasing para manter a flexibilidade. Muitas combinam os dois modelos. Elas possuem algumas aeronaves, arrendam outras e usam o modelo de venda e arrendamento sale and leaseback para ajustar a liquidez. O negócio se torna ainda mais interessante porque os fabricantes também veem as empresas de leasing como clientes estratégicos. Um pedido de uma grande empresa de leasing pode então ser distribuído entre várias companhias aéreas. Isso reduz o risco comercial do fabricante e aumenta a presença global do modelo. Às vezes, uma companhia aérea não negocia diretamente com a Airbus ou a Boeing para obter uma nova aeronave. Ela a obtém por meio de uma empresa de leasing que já tinha posições reservadas na linha de produção. Assim que o pedido é assinado, começa uma corrida contra o tempo. Fabricar uma aeronave comercial moderna exige a coordenação de milhares de peças, fornecedores e processos. As asas podem vir de uma fábrica, a fuselagem de outra, os motores de uma terceira empresa, os interiores de fornecedores especializados e os sistemas eletrônicos de uma rede internacional. A aeronave final é o resultado de uma cadeia global de extrema precisão. Os fabricantes não vendem apenas aviões. Eles vendem vagas na linha de produção. Em um setor onde a demanda excede em muito a capacidade de produção imediata, ter um lugar reservado na linha de montagem pode valer milhões.
Uma companhia aérea que precisa de aeronaves em 2029 não pode esperar até 2029 para encomendá-las. Ela precisa entrar na fila anos antes. É por isso que as carteiras de pedidos são tão importantes. Elas representam receita futura, mas também uma promessa industrial difícil de cumprir. A linha de montagem final é apenas a última etapa. Antes de chegar lá, cada seção passa por processos de fabricação, inspeção e transporte. Na Airbus, grandes componentes atravessam a Europa antes da montagem. Na Boeing, o sistema industrial conecta fornecedores de diferentes regiões e países. Qualquer atraso em uma peça pode afetar toda a aeronave. Um problema com os motores pode deixar fuselagens prontas paradas. A escassez de assentos certificados pode atrasar as entregas. Um gargalo em fornecedores menores pode ter consequências enormes. A pandemia, as tensões na cadeia de suprimentos e os problemas de qualidade demonstraram que a aviação comercial depende de uma cadeia de suprimentos frágil. Embora a Airbus e a Boeing sejam gigantes, muitos componentes críticos dependem de empresas especializadas com capacidade limitada. Se uma delas não produzir na taxa necessária, toda a indústria sente o impacto. As companhias aéreas, por sua vez, planejam rotas, vendas e aposentadoria de aeronaves mais antigas com base em datas de entrega que podem sofrer alterações. Atrasos são um dos aspectos mais sensíveis do contrato. Se o fabricante entregar com atraso, a companhia aérea pode perder receita, ter que manter aeronaves mais antigas em serviço por mais tempo, alugar capacidade temporária ou cancelar rotas planejadas. É por isso que os contratos incluem compensação. Esta pode assumir a forma de pagamentos, descontos futuros, serviços adicionais ou ajustes nos termos comerciais. Mas a compensação raramente cobre todo o impacto operacional. Uma aeronave que não chega no prazo pode interromper toda a malha aérea. A certificação adiciona outra camada de incerteza. Antes de entrar em serviço comercial, um novo modelo ou uma variante importante deve ser aprovado pelas autoridades de aviação. Este processo avalia a segurança, os sistemas, o desempenho, os procedimentos e a documentação. Se surgirem problemas, a entrada em serviço é adiada. Para o fabricante, isso significa custos adicionais. Para as companhias aéreas, significa esperar por capacidade que já estava integrada em seus planos. A aeronave também deve passar por testes antes da entrega. Sistemas hidráulicos, elétricos, de pressurização, de controle de voo, de motor, de aviônica e de interiores são todos verificados. Em seguida, são realizados voos de teste. A companhia aérea inspeciona a aeronave, revisa a documentação e aceita formalmente a entrega se tudo atender às especificações acordadas. Nesse momento, a aeronave deixa de ser uma promessa industrial e se torna um ativo operacional. Mas mesmo após a entrega, a entrada em serviço exige preparação. Os pilotos devem ser qualificados, os manuais devem ser integrados, os sistemas de manutenção devem reconhecer a aeronave. As peças de reposição devem estar disponíveis. As tripulações de cabine devem estar familiarizadas com a configuração. Os aeroportos devem ter equipamentos compatíveis. Uma companhia aérea pode receber uma aeronave e não colocá-la em serviço imediatamente se a organização não estiver preparada. Com aeronaves novas, os primeiros meses são monitorados de perto. Pequenos defeitos, ajustes de software, mudanças de procedimentos e boletins técnicos surgem. O setor chama esse modelo de maturação. Isso não significa necessariamente insegurança, mas sim aprendizado operacional. No entanto, se os problemas forem frequentes, o custo aumenta. Uma aeronave parada não gera receita. Uma aeronave que requer inspeções repetidas interrompe os horários, irrita os passageiros e reduz as margens de lucro. Os motores são um dos centros econômicos do negócio. Em alguns casos, o fabricante do motor oferece contratos por hora. A companhia aérea paga de acordo com o uso e o fornecedor se compromete a manter, reparar ou substituir componentes sob certas condições. Esse modelo transforma um custo incerto em uma despesa mais previsível. Para o fabricante de motores, significa receita recorrente por anos. Para a companhia aérea, significa proteção contra reparos imprevisíveis. Um motor moderno é uma façanha extrema da engenharia. Ele opera em temperaturas extremamente altas, com tolerâncias mínimas e em velocidades enormes. Sua eficiência pode determinar a lucratividade de uma rota, mas também exige manutenção dispendiosa. Grandes revisões podem custar milhões. As peças têm uma vida útil limitada. Algumas precisam ser substituídas após ciclos específicos. Em uma aeronave de curto alcance, um ciclo equivale a uma decolagem e um pouso. É por isso que rotas curtas desgastam certos componentes mais rapidamente do que rotas longas. A manutenção é dividida em tarefas diárias, verificações menores e grandes inspeções programadas. Algumas são realizadas durante a noite.
Outras exigem que a aeronave fique fora de serviço por dias ou semanas. As mais extensas podem envolver a desmontagem de interiores, inspeção de estruturas, verificação da fiação e substituição de componentes principais. A companhia aérea deve planejar esse trabalho sem interromper sua programação. Uma aeronave gera receita voando, mas só pode voar se atender a todos os requisitos técnicos. Os fabricantes vendem pacotes de suporte para sustentar essa operação. Eles oferecem acesso à documentação, plataformas digitais, análise de dados, peças de reposição prioritárias e assistência técnica. A aviação moderna depende cada vez mais da manutenção preditiva. Sensores e sistemas de bordo geram dados que permitem antecipar falhas antes que causem cancelamentos. A aeronave se torna uma fonte constante de informações. Esse fluxo de dados também tem valor comercial. O fabricante pode detectar padrões globais, aprimorar componentes e oferecer serviços avançados. A companhia aérea pode reduzir o tempo de inatividade, mas a dependência tecnológica aumenta. Operar uma aeronave moderna exige não apenas mecânicos e hangares, exige software, conectividade, análise de dados e contratos de suporte. Os interiores abrem outro mercado. As companhias aéreas modificam as cabines para renovar sua imagem, aumentar a densidade de passageiros, introduzir a classe econômica premium ou melhorar o entretenimento. Cada mudança exige certificação, projeto, compra de assentos, instalação e tempo de inatividade. Uma cabine pode transformar a economia de uma aeronave. Adicionar mais assentos reduz o custo por passageiro, mas pode afetar o conforto e a percepção da marca. Instalar suítes premium aumenta a receita por assento, mas reduz a capacidade total e aumenta o peso. Peças de reposição são outro componente crítico. Uma companhia aérea não pode esperar semanas por um componente essencial. A empresa deve manter seu próprio estoque ou ter acesso a redes de fornecimento. Fabricantes e fornecedores operam centros de logística globais para entregar peças rapidamente. Quando um modelo é novo e a frota global ainda é pequena, as peças de reposição podem ser mais escassas. Quando um modelo é amplamente utilizado, a disponibilidade melhora e os custos tendem a ser mais competitivos. O valor residual também depende da manutenção. Uma aeronave bem conservada tem um preço de revenda ou leasing melhor. Os registros técnicos são tão importantes quanto a própria aeronave. Cada reparo, inspeção, substituição de peças e atualização é documentado. Sem rastreabilidade, o valor cai. Na aviação, o histórico de uma aeronave faz parte do seu patrimônio. Após 20 ou 30 anos, muitas aeronaves são aposentadas do serviço de passageiros. Algumas são transferidas para companhias aéreas menores. Outras são convertidas em cargueiros. Algumas são desmontadas para peças. Motores, trem de pouso, aviônicos e componentes reutilizáveis podem ser muito valiosos. A vida econômica de uma aeronave não termina necessariamente quando ela para de transportar passageiros. Ela pode continuar como carga para peças de reposição ou reciclada. No entanto, a aviação comercial está repleta de planos que pareciam sólidos, mas que foram interrompidos por crises inesperadas. Uma companhia aérea pode fechar grandes encomendas durante um período de crescimento e, anos depois, enfrentar uma recessão, uma pandemia, uma guerra, uma desvalorização da moeda ou uma mudança radical nos preços dos combustíveis. Quando isso acontece, as aeronaves encomendadas podem se tornar um problema. Cancelar uma encomenda nem sempre é fácil. Os contratos incluem depósitos, multas e condições de rescisão. Se a companhia aérea já tiver pago adiantamentos, poderá perder dinheiro. Se cancelar muito tarde, o fabricante pode exigir uma indenização. É por isso que muitas empresas preferem adiar as entregas em vez de cancelá-las. Transferir as aeronaves para anos posteriores permite-lhes ganhar tempo, ajustar a capacidade e evitar uma disputa aberta com o fabricante. Os fabricantes também tentam evitar cancelamentos porque eles prejudicam a carteira de encomendas e a percepção do mercado. Uma aeronave cancelada pode ser realocada para outra companhia aérea se o modelo tiver alta demanda. Mas se o mercado estiver fraco ou o modelo tiver perdido seu apelo, o fabricante fica vulnerável. É por isso que a carteira de encomendas é analisada cuidadosamente. Nem todas as encomendas são igualmente robustas. Algumas pertencem a companhias aéreas financeiramente sólidas, outras a empresas com futuro incerto. Companhias aéreas em rápido crescimento são especialmente interessantes. Elas podem encomendar centenas de aeronaves para sustentar a expansão. Se o plano funcionar, elas se tornam gigantes. Se falhar, deixam para trás encomendas problemáticas, aeronaves não entregues ou frotas difíceis de financiar. Em mercados emergentes, uma projeção otimista pode esbarrar em moedas fracas, infraestrutura limitada ou mudanças regulatórias.
Há também riscos tecnológicos. Um novo modelo pode sofrer atrasos na certificação, falhas no motor, problemas de software ou restrições operacionais. Quando uma aeronave é impedida de voar por razões técnicas ou regulatórias, o impacto se espalha por toda a indústria. As companhias aéreas perdem capacidade, os fabricantes enfrentam pedidos de indenização, as empresas de leasing reavaliam os ativos e os passageiros sofrem com cancelamentos. Em casos graves, a confiança pública é prejudicada. Os motores têm sido uma fonte recente de tensão em diversos programas. Uma nova geração promete eficiência, mas a engenharia em seus limites pode levar a problemas de durabilidade. Quando um motor requer inspeções antecipadas ou revisões mais frequentes, as aeronaves passam mais tempo em solo. Para uma companhia aérea, a diferença entre a economia prometida e a realidade dos custos de manutenção pode alterar toda a equação econômica. O combustível é outro risco crucial. Uma aeronave eficiente vale mais quando o combustível está caro. Uma aeronave mais antiga pode ainda ser lucrativa quando o combustível está barato, mas pode se tornar inviável se os preços subirem. As companhias aéreas compram aeronaves tentando antecipar um mercado de energia que ninguém controla totalmente. A pressão ambiental adiciona outra dimensão. Padrões de emissões, impostos sobre carbono, combustíveis sustentáveis e restrições de ruído podem favorecer novas frotas e penalizar aeronaves mais antigas. As taxas de juros também importam. Uma aeronave financiada com dívida fica mais cara quando o dinheiro custa mais. Os custos de leasing aumentam quando as empresas de leasing pagam mais para financiar suas compras. Uma companhia aérea pode descobrir que a aeronave ainda é eficiente, mas seu financiamento não é mais tão atraente. Em um negócio com margens apertadas, o custo do capital pode ser tão decisivo quanto o consumo de combustível. A demanda de passageiros é talvez o maior mistério. As companhias aéreas criam modelos sofisticados, mas o comportamento do mercado pode desafiar as previsões. Uma cidade que parecia destinada ao crescimento pode estagnar. Uma rota internacional pode ser afetada por vistos, conflitos ou concorrência. Uma companhia aérea rival pode inundar o mercado com capacidade. Um trem de alta velocidade pode reduzir a demanda em rotas de médio alcance. Cada aeronave adquirida incorpora uma previsão sobre como milhões de pessoas viajarão no futuro. É por isso que contratos flexíveis são tão valiosos. Opções de compra, direitos de conversão entre modelos, entregas escalonadas e a possibilidade de adiar ajudam a gerenciar a incerteza. Uma companhia aérea pode trocar parte de um pedido de aeronaves grandes por versões menores ou converter opções em pedidos firmes se a demanda melhorar. A flexibilidade tem um preço, mas pode salvar o balanço patrimonial. O negócio de venda de aeronaves parece dominado por números gigantescos e tecnologia precisa. No entanto, também é repleto de incertezas. Cada pedido é uma hipótese sobre o futuro. Uma hipótese escrita em contratos, financiada com dívidas, fabricada com titânio, alumínio e materiais compósitos e lançada a 900 km/h.